com Jesus? Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus também. Pessoal, confesso que estou muito feliz de estar podendo trazer essa palavra para vocês hoje. Na verdade, foi um desafio, né? Eu estava no meu trabalho bastante atarefado, eu passando uma mensagem hoje às 11 horas da manhã. Mas, glória a Deus, eu creio que Jesus faz as coisas de forma intencional, de forma para que a gente, da próxima vez, esteja preparado, né? Amém? Amém. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça rapidinho para a gente fazer uma oração, para a gente começar. Amém? Espírito Santo de Deus, Pai, neste momento eu te entrego a minha vida e a vida dos meus irmãos. Que nesse momento o Senhor possa tranquilizar os nossos corações, que o Senhor possa abrir a nossa mente, que a gente possa estar disposto a receber mais de Ti hoje, meu Pai. Que independente do que eu fale, o Senhor possa falar muito mais ao coração dos meus irmãos, meu Pai. Que o Senhor possa fazer sair pessoas transformadas, assim como o Senhor também vai nos fazer uma pessoa transformada. Que não seja apenas mais uma noite, mas que seja uma noite que vai mudar o destino das nossas vidas, meu Pai. Porque a gente poderia estar em milhares de lugares, mas não existe um lugar melhor do que a Tua presença. A gente crê nisso, meu Pai. A gente crê que o Senhor tem o melhor para a gente. A gente crê que o Senhor vem preparar a gente para coisas sobrenaturais, meu Pai. Por isso que estamos aqui, de coração aberto, disposto a ouvir e a conhecer mais de Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Gente, para vocês que gostam de anotar, o tema da palavra hoje é picos e vales. A realidade é que no decorrer da nossa vida a gente pode comparar, e na verdade é uma jornada, né? É uma caminhada na qual a gente caminha rumo a um objetivo, né? E a realidade é que nessa caminhada a gente passa por momentos bons, momentos ruins, momentos de paralisação, momentos que a gente corre demais, que a gente anda devagar demais, mas a realidade que a gente pode ter certeza hoje é que na sua caminhada você vai passar por momentos de pico e momentos de vale. Para quem sabe o que é vale, é o que fica entre dois montes, é a parte de baixo, normalmente conhecido como uma parte escura. As pessoas costumam falar que é o deserto, né? É o nosso deserto também, vamos parafrasear, né? E a realidade é que eu quero te perguntar, se você for parar para analisar o início do ano para cá, você considera que hoje você está no pico ou no vale? Melhor dizendo, como você está lidando, dependendo da forma do local onde você está? Como você está reagindo se você de fato estiver no vale? E como você vê que foi o seu ano, as perspectivas do seu ano? Eu gosto muito de trazer essas palavras de reflexão no final do ano, porque normalmente nós seres humanos, a gente tem mania de, quando chegar no final do ano, parar de pensar no ano e começar a pensar no ano que vem, né? E hoje a minha ideia é fazer você mudar isso, fazer você entender que existe coisa esse ano para a sua vida. Amém? Porque o ano literalmente só acaba no dia 31 do mês que vem. Eu gostaria que eu vou, na verdade, resumir o texto que vocês vão anotar aí para vocês lerem em casa. Está em Gênesis capítulo 37, que é a história de José, né? Eu vou resumir aqui para vocês, porque senão a gente vai passar muito tempo lendo. José era um homem, né, no qual ele era o filho preferido do seu pai. E os irmãos dele, por esse motivo, odiavam ele. E passou a odiar ele mais ainda depois do sonho que ele teve. Ele via o sol se curvar sobre ele, a lua, via o seu pai, sua mãe, seu irmão, via toda uma nação se curvar sobre ele. E após ele ter tido esse sonho, os irmãos dele ficaram muito furiosos com ele, tramaram uma cilada para ele, falaram que ia matar ele, jogar na cisterna. Acabou que não mataram, mas jogaram na cisterna. Depois venderam ele foi para o Egito. Lá ele ficou na casa de um homem que ele teve uma amizade muito grande, só que depois a mulher desse homem tentou, eu não posso dizer para vocês, tentou seduzir ele, obrigado, tentou seduzir ele, só que ele era um homem muito de Deus, muito fiel,
e pelo fato de ele ter sido fiel a Deus e fiel aos seus princípios, ele foi parar numa cadeia. Da cadeia, José foi parar como governador do Egito. Ou seja, se tem uma pessoa na Bíblia que a gente pode falar muito com autoridade sobre picos e vales, é sobre a história de José. Porque ele experimentou que eu estava literalmente no fundo do poço e nos mais altos dos palácios que tinha na época. E a realidade é que dessa história a gente pode tirar muitos aprendizados. A gente pode entender bastante. Eu queria mergulhar, sem dúvidas, nessa palavra de José com vocês hoje. Amém? Só que não, gente. E a realidade é que a forma que a gente se comporta em Deus define muito como é que vai ser o nosso pico e o nosso vale. A forma que a gente consegue ver as coisas ao nosso redor, a forma que a gente se comporta com isso e como a gente crê nas coisas, como é que vai ser. Você conhece uma pessoa que muitas vezes tem uma vida muito boa, só que ela sempre tem um motivo para reclamar? Literalmente aquelas pessoas que fazem os picos mais altos se tornar vales, que fazem as coisas boas se tornar ruins. Ou seja, as coisas perdem um valor muito rápido para essas pessoas. Isso eu posso considerar que é uma pessoa que não está no vale, mas o vale está dentro da pessoa, que é o pior tipo de vale. Amém? Que, gente, eu vou falar que você vai ser analisando aí, ver se eu estou falando com você, eu sei que isso acontece com o povo lá de fora, mas vai que, né? A realidade é que existem dois tipos de vale. Duas pessoas no vale, na verdade, né? Aquela pessoa que passa pelo vale e aquela pessoa que fica no vale, ela estagna no vale, ela simplesmente deixa aquela situação. Todas as vezes quando a gente vai falar sobre vale, normalmente a gente pensa no quê? No lugar de angústia, no lugar de desânimo, no lugar de, não sei, de dúvidas, principalmente dúvidas, que é normal. Às vezes as pessoas, como José, passam por momentos muito atípicos na vida dele. E talvez ele poderia perguntar, nossa, será que de fato Deus está comigo? Será que de fato as coisas estão acontecendo? Isso aqui é um plano de Deus para a minha vida? E aí é onde de fato a gente começa a deixar a dúvida entrar no nosso coração. E a gente perde o alvo, o foco principal. E também existem aquelas pessoas que quando está no vale, elas entendem que aquilo é um processo. Um processo que ela vai sair de lá mais forte, ou ela vai sair de lá mais preparada. São dois tipos de pessoas. E se eu ser bem sincero com você, se eu te falar qual é a diferença dessas duas pessoas, eu consigo resumir ela em poucas palavras. Que é, tem pessoas que acreditam em Deus dos montes, mas tem pessoas que acreditam em Deus dos montes e dos vales. Tem pessoas que acreditam que Deus é só aquele Deus dos momentos bons, nos momentos que a gente está, tudo está correndo bem. Mas a partir do momento que você entende que nosso Deus, Ele é um Deus que também coloca a gente em situações desconfortáveis, situações que nos impulsionam a tomar uma decisão. E essa decisão, de fato, ela vai tomar o destino das nossas vidas. Quando a gente fala de vale, eu gosto muito de lembrar do povo do Egito. O povo do Egito, como vocês sabem, estavam presos, eles foram libertos, mas eles são pessoas que, embora saiam do Egito, o Egito nunca saiu deles. Eles estavam lá sendo escravizados, apanhavam todo dia, eram mandados e reclamavam pelo fato de estar no deserto, sabendo que Deus estava provisionando tudo. E muitas vezes a forma que a gente age perante o vale determina também o tempo que a gente vai ficar no vale. Hoje eu fiz uma pesquisa breve, muito breve, gente, que ela diz o seguinte: eu pesquisei quanto tempo mais ou menos levaria na pessoa sair passar pelo pelo deserto e chegar na Terra Prometida. É cerca de 500 quilômetros. Alguns falam que dependendo do caminho que você leva, mais ou menos 876 quilômetros. Isso a pé, dependendo da forma que você vai conduzir, levaria de 1 mês a 50 dias. A sua murmuração, a forma que você está agindo, pode fazer um vale que passaria assim, demorar 40 anos. Você tem noção que tem pessoas que, tipo assim, passam a vida inteira de uma forma tão frustrada que só acorda quando está bem na velhice?
bem parecido com isso. Só que a notícia boa é que vocês, o povo lá de fora, né, pode acordar hoje, gente. O que eu quero falar para vocês hoje? Olhe as coisas ao seu redor. Entenda, se você se considera filho de Deus, uma pessoa nova, que nasceu de novo, você tem que entender que Deus está no controle da sua vida. Você tem que entender que você tem que passar a confiar em Deus. E de fato, você confiar em Deus é uma tarefa muito mais, como eu posso dizer, que a gente tem que prestar muito mais atenção do que parece ser. Normalmente a gente fala, nossa, confio em Deus. Semana passada a Sara pregou sobre confiar, né? E eu lembro que quando eu era bem jovem, tipo, uns 18 anos, eu cheguei a perguntar para ela um dia, como eu posso confiar em Deus? Porque para mim, quando eu estava aqui na igreja, eu sentia aquela presença, eu sentia que nada mais importava na minha vida, a não ser a presença de Deus, eu me sentia uma pessoa completa. Só que todas as vezes que eu estava lá fora, que na primeira coisa que acontecia, eu tentava resolver tudo do meu jeito, as coisas saíram do controle, eu sei lá, perdia a cabeça, fazia coisas que no subconsciente eu não fazia, eu me desesperava, eu me desestruturava, às vezes as coisas eram até simples, mas eu falava, não, mas eu confio em Deus. Mas todas as vezes que a gente tinha a opção, eu preferia pegar a situação, porque normalmente eu sou uma pessoa que eu gosto de ter o controle das coisas. Eu sei, eu falo no meu trabalho, assim, que eu odeio fazer serviço que não depende de mim para acabar. Eu odeio depender dessas coisas. Eu acho que alguns de vocês entendem. E assim, isso foi um período muito árduo para mim. E se a gente for trazer no dia de hoje uma coisa que é bem comum de acontecer, eu gosto muito de falar dízimos e ofertas. Para mim, Deus não testa o cristão tanto quanto testa com dinheiro. Se você for analisar no Novo Testamento, Jesus fala mais sobre o amor ao dinheiro do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque infelizmente somos uma geração que é presa ao dinheiro, às coisas materiais. A gente se compra, a gente faz tudo para alcançar aquelas coisas que o dinheiro compra. E assim, muitas vezes o vale é uma situação difícil, é um momento que financeiramente difícil. Eu costumo falar com a Bruna que eu acho que não tem nada que pode abalar mais uma casa do que uma família, do que uma vida financeira desestruturada. E é nesse exato momento que Deus começa a testar de fato a nossa confiança. Não sei, às vezes você recebe R$1.000, você está com 1.200. Ó Deus, desculpa, eu não vou tirar disso nesse mês, você não me entende. Gente, eu sempre falo, Deus não vai deixar de ser Deus para massagear a ego de ninguém. Se você não fez, Deus não vai te abençoar, porque Ele não vai deixar de cumprir princípios. Eu falo isso porque eu fiz 1 ano de casado mês passado, e todo mundo costuma falar que o primeiro ano de casamento é o mais difícil, né? Assim, para mim foi bem tranquilo. Só que, eu não sei porque eu estava acostumado com uma vida de solteiro que eu tinha, morava com os meus pais assim. Eu não era muito acostumado com uma vida assim, que eu tinha que regrar as coisas, né? E assim, eu ia lá, tinha vontade de trabalhar, planejar e comprava, né? Só que com o decorrer do ano, eu acabei meio pegando abuso de fazer conta. Eu sou contador agora, mas eu abri de fazer conta para mim. Eu faço conta o dia inteiro, quando chego em casa, esquece, não quero. E acabou que isso foi se tornando um vício, e quando foi ver, nossa, eu estava num bolo de neve. Assim, a Bruna casou e ela formou, estava num emprego bom, no mês, tipo assim, fez a festa de casamento e veio controlar um pouco, né? Aí a Bruna foi promovida e disse, vamos comprar um cachorro agora. Gente, o cachorro gasta mais que filho, eu posso provar. E acabou que depois eu fui abençoado com uma viagem com o meu chefe, a gente viajou, e todo quem sabe que gasta bastante, né? E eu tinha feito um propósito com Deus, né? Que se Deus, sei lá, me desse uma saída, eu ia melhorar. Aí eu fui lá, preparei toda uma estratégia para conseguir. Só que no decorrer do tempo, isso aí acabou que voltou para a mesma bola de neve, porque de fato eu não vigiei, né? E a primeira coisa que passa pela nossa cabeça quando acontece isso é parar de ser fiel a Deus. Às vezes você pode ser a pessoa que mais tem um compromisso, só que sempre isso vai bater na sua porta. E eu lembro que mês passado, retrasado, eu tinha pedido para Deus que sempre me promovesse no meu trabalho. No meu primeiro aumento, eu daria totalmente a Ele, eu ensinaria tudo. Só que depois Deus me promoveu, ótimo.
Aí eu falei, não, vou dar o meu primeiro aumento para Deus. Só que, gente, acontece de tudo quando a gente faz um voto. E no mês eu levei um golpe de R$600, trem desandou e tal. E quando eu me deparei com aquela situação, eu falei, Deus, se eu acabar não cumprindo com o meu voto, eu consegui até pagar as contas. Se eu cumprir, eu vou ter que parcelar a cartão, vou ter que fazer um monte de coisa. E nesse momento, de fato, eu decidi confiar em Deus com tudo que eu tinha, gente. Eu entreguei o propósito inteiro, sem chorar, sem e assim, às vezes vocês veem as pessoas aqui testemunhando, falando, nossa, Deus usou tal pessoa para me abençoar, tal coisa, caiu dinheiro na minha conta. Só que eu via isso, uma realidade muito distante de mim. Eu falei, isso não vai acontecer comigo. Qual a probabilidade? Só que eu ficava pedindo, Deus, o Senhor falou para mim confiar, eu confiei. Se mês que vem não tiver um centavo, eu vou continuar confiando, mas Deus faz o céu mover sobre a minha vida. Porque eu não quero viver dessa forma. É muito chato. E assim, Deus é tão bom, a misericórdia dele é tão infinita, que esse mês, gente, eu fico tão abençoado, que, sei lá, eu planejei que eu ficaria totalmente sem dívida em janeiro, eu vou ficar agora, porque mas o vale não influenciar nas suas decisões, ele vai te honrar. Deus vai usar pessoas para te honrar. E mesmo se as coisas não acontecerem do jeito que você queria, que você esperar, você vai estar feliz aonde você vai estar. Porque é muito melhor muitas vezes você estar numa situação difícil com Deus do que estar no sucesso sem Deus. O sucesso sem Deus é o maior fracasso que o homem pode alcançar. Ser bem sucedido com o que Deus não queria para a gente é a pior coisa que a gente pode querer. Porque a gente vive uma vida insegura. Eu imagino que muitas vezes o povo do Egito, eles viviam uma vida totalmente insegura. Tá, mas hoje desceu maná, amanhã vai descer, amanhã vai acontecer, amanhã vai ter uma nuvem que vai proteger a gente, vai ter um fogo que vai proteger a gente do frio. Quando a gente não decide confiar em Deus, os nossos vales se tornam os vales mais difíceis. Porque a gente anda em vales de insegurança, de medo. É que, por exemplo, a gente está passando por uma situação caótica, sei lá, guerra, outras coisas. Só que, gente, eu olho para o pessoal da igreja, eu não vejo ninguém com medo disso. Porque a gente entende que, embora a gente possa estar passando por qualquer vale, nossa vitória, a nossa condição amanhã não está condicionada em nada daqui. E sim Deus, a gente entende que que a gente tem um Deus de provisão. E assim, a mensagem desse vale que eu quero passar para vocês é hoje. Não creia apenas em Deus de monte. Creia que independente do vale, do deserto que você está, é esse Deus que muitas vezes está te empurrando para lá. É muitas vezes Deus que tem que te direcionar pro deserto. E assim, muitas vezes, quando a gente está numa situação difícil, a gente fica preocupado com o tempo. Quando isso vai acabar? Só que, gente, na maioria das vezes, Deus não trabalha com tempo, Ele trabalha com entrega. Quanto mais você se entregar, mais Deus vai agir. Quanto mais você caminhar, quanto mais você se movimentar, mais as coisas vão acontecer em prol daquilo que Deus quer para você. Existe um filósofo que ele fala que é tudo ao mesmo tempo e agora. Pastor Jean. Gente, ou seja, é tudo ao mesmo tempo e agora. Deus ele quer que a gente se movimente agora. Por que eu falo assim que às vezes a gente tem essa mania de quando está chegando no final do ano, a gente tem que já começar a planejar para o ano que vem. Não, quando chegar ano que vem, vou terminar meu projetando. Vocês já viram o projetando de vocês por agora, gente? Depois vocês veem como é que tá. Aí a tendência é o que? A gente falar assim, não, vou deixar minha carteira de motorista para o ano que vem. Vou deixar, sei lá, minha casa para o ano que vem, tudo para o ano que vem. Ou seja, muitas vezes você pode até tentar, mas você já sabe que vai querer para o ano que vem. Você já acredita? Ninguém vê isso, né? Mas assim, você já vê a estratégia do ciclista? Tem uma coisa que ele fala que é o sprint. Sprint se chama correr. Se você for analisar uma corrida de bicicleta, vocês vão ver que eles começam andando um pouco rápido,
depois eles vão, param um pouco, faz tudo também. Só quando está chegando no final, eles começam a correr, eles não param. E da mesma forma, você tem que fazer o seu ano, começa a correr, começa a crer que Deus vai fazer ainda esse ano na sua vida. Não limita o agir de Deus, não limita. Talvez você falou, eu passei o ano todo no vale, eu passei o ano todo agindo errado, mas você tem a oportunidade de hoje, você tem a oportunidade de agora de mudar a situação. Você tem a oportunidade de começar a correr. Corre, gente, corre, porque assim, muitas coisas vai depender só de como você vai agir perante o vale. Comece a olhar as coisas ao seu redor. Eu tenho certeza que alguma coisa de boa você vai achar. E talvez essa coisa vai te motivar para você ter mais ânimo para continuar lendo. Amém? Tá, a gente falou muito sobre vale, né? Vamos falar um pouco sobre montes agora. A realidade é que também temos que tomar, muitas vezes a gente tem que tomar mais cuidado com os montes do que com os vales. Porque eu fiz um curso que ele fala bem assim, o difícil não é chegar no topo, é se manter no topo. E funciona da mesma forma quando a gente trata de monte. Porque eu falo com toda certeza, gente, o ser humano, ele tende a se acostumar e a se tornar uma pessoa relaxada quando as coisas estão boas demais. Sabe, eu fico analisando às vezes a trajetória desses grandes milionários, homens de sucesso. Você vê que eles não param de trabalhar. Eles não param um minuto de sair da zona de conforto deles. Você já tiver a oportunidade de conversar com alguém que toda pessoa está inovando, mas inovando aquilo que ela acredita mesmo? E da mesma forma a gente, quando a gente está no monte, eu tenho o costume de falar que assim, se você for parar para pensar, o tempo que a igreja mais cresce é em tempo de sufoco. Se você for olhar na época do Império Romano, onde eles queimavam Cristo, era o tempo onde eles mais oravam, era o tempo onde eles mais corriam atrás de Deus. Você vê que, gente, história de terremoto, o povo já associa ao Apocalipse. Gente, os crentes estão tudo orando, porque eles têm medo de ficar, ou seja, porque eles sentem que as coisas estão apertando. Mas quando as coisas estão boas demais, a gente tende a começar a, sei lá, relaxar e tal, e a tendência é a gente voltar para os vales. Mas se você for uma pessoa que entende o processo de Deus, você vai passar os vales como se fossem os melhores dos montes. Porque se você vai entender que de fato isso é um processo que Deus tem preparado para você, que aquilo é um aprendizado. Eu falei para vocês, né? No dia que eu levei esse golpe, gente, quero ser uma pessoa que ficou revoltada. Gente, é sério, espero que Deus não esteja escutado a oração que eu fiz para esse moço. Eu falei, Deus, faça justiça, meu Pai. Faça justiça. Aí tá aqueles que tocaram no giro, pai. Aí esse dia que eu fiquei muito chateado. Só que depois eu comecei a tentar ver o lado bom disso. Se é que tem, né? Mas assim, teve. Eu comecei a mudar a minha oração. Eu falei, Deus, esse cara pode ser a pessoa mais, sei lá, corrupta do mundo, Jesus. Mas através do dia de uma pessoa abençoada, que esse cara mude, pai. Ele encontra o amor que só há em ti. Deve ser esse cara que está precisando de uma cesta básica, ele precisa alimentar a família dele e tal. Gente, sei lá, eu tenho que ver um lado bom a situação, né? E achei. Mas assim, o que eu estou querendo fazer com você é tentar fazer você mudar a lente. Começar a olhar para as coisas de uma forma diferente. O que mais me impressiona na história de José é que na palavra vai falar que tudo que ele colocava a mão prosperava. Aonde ele colocava o pé prosperava. Eu esqueci o nome do homem que levou ele, que comprou ele, né? Ele viu uma presença de Deus tão grande nele, que ele, pode falar, ele viu uma presença tão de Deus nele, que ele quis levar aquele jovem que ele conhecia para a casa dele. E depois que ele levou a casa dele, começou a prosperar. As coisas fluíam, as coisas que ele colocava a mão aconteciam. Gente, tem coisa mais abençoada do que isso. Você ser uma pessoa que você pisar tanto dos pés, o ambiente muda, as coisas fluem, as soluções aparecem. Isso é reflexo de uma pessoa que tem intimidade com Deus. E ele tinha justamente isso. Você vê que Deus tinha prazer de mostrar os sonhos mais grandiosos a ele. Deus, que José é um homem totalmente ilimitado.
não tinha barreiras que pensasse. Porque, por exemplo, se a gente acordasse, nossa, imagina o Brasil todo se provando inglês, a gente quer uma viagem, né? Na hora não, ele entendeu que de fato era um sonho de Deus para a vida dele e se concretizou. Quando eu falo de projetando, muitas vezes a gente coloca as coisas lá pela fé, só que esquece da fé. Eu costumo falar que existe uma diferença muito grande entre a fé e a esperança. Que no livro de Romanos fala que tem uma parte bem específica que fala assim, que Abraão creu mesmo contra a esperança, mesmo depois que a esperança dele acabou. Eu costumo falar que depois que a gente acaba a nossa esperança, que a gente de fato começa a dar espaço para a fé agir. Muitas vezes a gente acha que a fé é caminhar pelo caminho escuro, mas não, a fé é justamente você imaginar. É como se fosse a gente colocar o pé, não estou falando disso, eu estou colocando assim, mas a gente não vai achando que não vai ter nada, a gente começa a imaginar o chão. A fé é justamente isso, você trazer a realidade daquelas coisas impossíveis. Quando você faz o seu projetando, você tem esse hábito, é impossível, mas eu já me imagino com isso aqui. É impossível ver minha família reestruturada, mas vai acontecer. Eu já consigo imaginar minha família sentada aqui, meu filho na igreja, meu filho fazendo isso, indo para o encontro, fazendo tudo aquilo, e depois se tornando um homem de Deus. Mas a gente, como eu falei, a gente limita muito, a gente só fala, Deus quer que minha família vá para a igreja. Acabou. Aí que entra a movimentação e a fé. Você vai se movimentar para isso acontecer, você vai começar a crer nisso. Um dia eu conversei com um cara que falou assim, João, como você imagina que vai ser o seu futuro na sua vida profissional? Não, sucesso. E ele, não, cara, ele pegou um papel e fez eu desenhar. Porque ele falou, quando você desenha, você está trazendo a realidade, você está imaginando aquilo acontecer. Eu te convido a você fazer isso na sua casa hoje. Junta a sua família, imagina, olha, eu quero um carro, desenha um carro, pega um carro, prega na parede, quer uma casa, prega. Gente, eu não estou aqui pregando sobre só bênçãos, né? Eu estou, enfim, ensinando uma forma que eu acredito ser real. Mas eu acredito que a gente também quer ter uma vida abençoada aqui na terra. Se você não quer, meu irmão, eu oro para Deus mudar esse seu pensamento. Mas eu quero ter uma vida abençoada. Eu sou fiel a Deus por isso. Ele é um Deus que ele devolve infinitamente mais. Eu queria te colocar de pé, eu queria que você ficasse de pé para a gente fazer um momento aqui de adoração. Amém? No início da palavra, eu comecei perguntando para você como você imagina que está a sua situação hoje. E às vezes você pode estar aqui falando que está no pior dos vales ou está em seguro no maior dos montes. Isso é alguma coisa que a gente está propício a viver. Mas hoje eu quero que Deus dê um start na sua mente. Que Deus vai se mover sobre a sua mente, sobre a sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E agora eu queria que você começasse a imaginar aquilo que para você está sendo o pior dos vales. Aquilo que hoje para você fala que é só a mão de Deus para mudar essas circunstâncias. Só que agora eu quero que você imagine a solução para essa situação. A solução para isso tudo que está acontecendo. E agora eu quero que você comece a orar com fé. Com fé como você nunca orou antes. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite eu apresento a vida dos meus irmãos. Que nesse momento o teu amor possa encontrar ele, porque não existe vale ou monte que o seu amor não possa nos alcançar. Não existe situação onde a sua mão não pode agir. Que nesse momento a gente possa trazer à existência a realidade do nosso milagre, meu Pai. Que a gente possa começar a crer que o Senhor tem algo sim para a nossa casa, o Senhor tem algo para o nosso ministério, o Senhor não nos fez em vão. E a gente acredita nessa palavra, a gente acredita que estamos passando um processo no qual o Senhor tem o controle de tudo, meu Pai. Nós começamos e a gente entrega sobre as tuas mãos, meu Pai, toda a nossa vida. A gente entrega para as pessoas que são pais e não têm a oportunidade de ter o seu filho no caminho que ele sonhar. O filho tem que começar a encontrar Deus, que as portas de emprego se abram sobre essa igreja, meu Pai. Que a gente possa ser uma igreja que traga testemunho
do que o Senhor tem agido na nossa vida. Em nome de Jesus, meu Pai, nós entregamos nas tuas mãos, nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, o nosso projetando, e a gente acredita no Espírito de agora, Pai. A gente vai correr e se movimentar, porque a gente acredita em um Deus que faz infinitamente mais. A gente acredita num Deus que mesmo sem merecer, Ele faz acontecer. Em nome de Jesus, levante a sua voz.